esposa e depois eu volto, aí é onde a gente começa, tá certo? E, meus irmãos, também eu queria lembrar vocês da nossa campanha, né, de arrecadação de alimento. Ali atrás continua a caixa. Então, você que pode, traga o seu alimento. É muito importante a gente pegar firme, né, nessa empeleita. É muito importante que a gente junte esses alimentos para a gente abençoar, né, a vida daqueles que não têm. Né? Nós que temos um emprego, que temos um trabalho, que ainda tem condições de comprar alimentos, sabe como está difícil as coisas, não é verdade, irmãos? Cada vez os alimentos mais caros, né? Meu Deus do céu. Então, você que tem condições, traga um quilo de alimento, alguma coisa que a gente possa juntar, né, e fazer essa cesta básica para a gente abençoar a vida de alguém que está precisando. Amém, irmãos? Amém? Gente, outro aviso também que eu queria dar para vocês. Eu não sei se vocês viram nos cultos retrasados, tinha uma maleta muito bonita, rosa, né? Eu acredito que muita gente deve ter ficado curioso. Quem viu a maleta deve ter ficado, rapaz, será que tem dinheiro nessa maleta? Mas não tinha dinheiro, viu, gente? Mas enfim, pessoal, o nosso amigo, eu chamo ele de Todo, porque o Duda chama ele de Todo, mas o nome dele é Ailton, né? Ele doou essa maleta para a igreja para a gente fazer uma rifa, gente, para a gente arrecadar um valor, para a gente comprar uma mesa de som, né? E investir nessa questão de som, porque a gente está precisando. A gente fez aquele evento ali fora, graças a Deus que as outras igrejas nos abençoaram, um trouxe uma mesa de som, né? O outro trouxe outra caixa, porque a gente não ia ter condições de ter aquilo ali. Então, e a nossa mesinha também já está dando alguns problemas. Então, a gente vai fazer, né, essa rifa. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos para divulgar, para que a gente consiga arrecadar um valor, né, sortear essa maleta, que tem cheio de maquiagem dentro, viu? Além de ser muito bonito, tem um bocado de maquiagem dentro dessa maleta, né? E a gente vai procurar fazer isso para a gente poder arrecadar esse valor e comprar, né? Acho que com o valor que vai ser arrecadado dá para comprar uma boa mesa de som, para a gente, né, melhorar aqui o nosso louvor, o nosso momento de culto. Amém? Acho que é só isso mesmo, acho que não estou esquecendo de nada não. É, só isso. Pessoal, hoje não vai ter salinha, então já vou dar início ao momento da palavra. Meus irmãos, hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra de exortação, tá certo? Mas o que eu vou falar aqui, irmãos, vai ser em amor. Queria já esclarecer isso, até mesmo para o inimigo não, né, colocar qualquer tipo de seta aí na consciência de vocês, na mente de vocês. Mas o meu intuito é exortar para a gente crescer e amadurecer na caminhada de fé, na fé cristã. E é muito importante. E muitas das vezes a gente tem uma interpretação muito errada, irmãos, dessa palavra. A gente acha que exortar é no sentido de confrontar, mas não, exortar, ela tem um sentido de animar, irmãos, de colocar para frente, né? E o meu intuito hoje aqui é esse, é trazer essa palavra de exortação para a gente olhar para uma perspectiva bíblica, ao qual eu vejo que a gente precisa sempre estar atento, né? Pode ser que em algum momento você já tenha escutado alguma coisa a respeito disso, né? Mas eu acredito que vai ser muito proveitoso para esse momento. Mas antes de eu iniciar esse momento da palavra, irmãos, eu queria ter um tempo de oração, né? Você possa curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, a gente possa orar, né? E pedir que o Senhor possa abençoar esse tempo agora. Paizinho, em nome de Jesus, eu queria, aqui nesse momento, entregar esse tempo que a gente vai refletir, que nós vamos meditar, Senhor, em Tua palavra. E eu queria pedir, como eu sempre peço, Senhor, prepara o coração dos meus irmãos como terra boa, para receber essa semente que vai ser plantada em seus corações, Senhor. O meu desejo é que os meus irmãos possam ser edificados, que essa semente que vai ser plantada em seus corações possa produzir frutos na vida de cada um dos meus irmãos. E que cada um dos meus irmãos possam sair daqui transformados, edificados pela Tua palavra, Jesus. Eu também queria nesse momento clamar pela Tua misericórdia sobre a minha vida, que hoje tenho essa responsabilidade de compartilhar a mensagem do Evangelho com os meus irmãos. E que o Senhor possa me usar nesse momento. Assim como o Senhor ministrou ao meu coração quando eu estava meditando e preparando essa mensagem, assim também ministra sobre o coração dos meus irmãos. E me usa nesse tempo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, não ligue para o Teodoro. Ignore ele nesse momento, que é a choradeira dele. Meus irmãos, eu vou me servir de uma temática que eu criei da minha cabeça, e até meio que uma rima, né, que eu fiz,
que eu coloquei assim um tema: negligência que nos leva ao descaminhar. Negligência que nos leva ao descaminhar. O Vanvan, no segundo louvor, ele trouxe uma breve reflexão aqui a respeito da nossa profundidade em relação ao nosso relacionamento com Deus, que é muito importante a gente ter esse relacionamento profundo, irmãos, não algo superficial, não algo raso, porque quando a gente tem o nosso relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo, dessa maneira, acontece o que o Vanvan falou. A gente se desvia, a gente abandona a caminhada de fé, a gente desleixa no meio da caminhada. E o meu propósito hoje, meu intuito é a gente refletir mais ou menos sobre isso que ele falou. E para mim eu recebi até como uma confirmação de Deus, isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, a respeito disso. E o significado, irmãos, dessa palavra no dicionário brasileiro, negligenciar, ele significa descuido, desleixo, preguiça, desatenção e menosprezo. E essa mensagem, irmãos, ela surgiu no dia 29, numa quarta-feira, no culto de oração, que a gente estava lendo Provérbios. Era o capítulo 29, porque era dia 29, e o Provérbios, ele fala assim, quer dizer, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei do Senhor. Onde não há revelação divina, o povo se desencaminha, se desvia, mas como é feliz aquele que obedece à lei do Senhor. Quando eu olhei para isso daqui, irmãos, a minha primeira reação foi, eu fiquei meio assim, a Andréia, a Jair, é testemunha, porque na hora que eu vi que, não, isso aqui está meio contraditório, como assim? Porque quando a gente olha para a história do povo de Deus, irmão, de Israel, a gente vê que o povo de Israel foi o que mais recebeu revelação divina, desde o dia que Deus chamou Abraão, até a continuidade das gerações futuras, da criação do povo de Israel, o povo teve revelação divina. Ali mesmo no deserto, Deus tirou o povo com grande poder, do Egito, da escravidão. O povo via Moisés falando com Deus, assim, como um amigo, assim, como a gente conversa. E o povo sabia disso, e mesmo assim o povo se desviou, não fez aquilo que Deus queria. Aí eu pesquisando mais um pouco, olhando outras traduções, até no dia mesmo, no culto de oração, eu olhei outra tradução. Eu queria até ler aqui para vocês essa tradução, que é a Bíblia Mensagem, que é até uma Bíblia meio interpretativa. E ela colocou luz nesse versículo para mim, e me ajudou a entender melhor essa questão de onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas quem obedece à lei do Senhor vai ser feliz. E na Bíblia Mensagem, esse mesmo versículo que eu li para vocês, fala assim: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Então, meus irmãos, o que o autor, ele queria aqui falar, quando ele fala que quando não há essa revelação divina, o povo se desvia, é nesse sentido. É quando as pessoas não se atentam para as Escrituras, não se atentam para aquilo que Deus estava fazendo. E você vê que esse é um versículo bíblico que foi escrito muito depois, do que aconteceu ali no Egito, no deserto, de todo aquele mover de Deus no meio do povo, Mas Salomão aqui, ele fala uma verdade. Quando a gente não se atenta, e o povo de Israel, irmãos, infelizmente não se atentou, tanto para os mandamentos de Deus, como para aquilo que Deus tinha feito. E isso, infelizmente, levou eles a caminhar, a desviar, daquilo que Deus tinha para eles. Porque simplesmente eles não se atentaram. Então, é por isso que eu coloquei esse tema. Quando a gente negligencia as coisas do Senhor, a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, infelizmente a gente vai ter uma tendência a se descaminhar, irmãos, a se desviar das veredas do Senhor, se a gente tiver essa atitude.
E o meu objetivo hoje aqui, irmãos, né, diante dessa minha meditação, porque desde o dia que eu li esse versículo, e eu fiz essa minha reflexão, eu continuei meditando, e pedindo para que Deus ministrasse algo no meu coração para me compartilhar com vocês. E meu objetivo hoje é que a gente reflita sobre isso, irmãos, e a gente não mais esteja aqui só mesmo para esquentar o banco, só se emputurrando de palavras, e sem ter vivência de fé na prática, na realidade da nossa vida real, né, no nosso dia a dia, que é o importante, irmãos. Porque de uma coisa é certa, a gente vai ver no longo da mensagem. Se aquilo que a gente recebe, irmão, de conhecimento, se a gente não coloca em prática, não vai servir de nada para nenhum de nós. Isso é um fato. Uma pessoa que passa anos aí estudando uma faculdade para se formar, né, supor que é um exemplo aqui do médico, passa aí de 6 a 7 anos estudando. Se ele não colocar em prática, meus irmãos, tudo que ele aprendeu ali, não vai servir de nada. Não vai servir de nada. Porque o que faz a gente colher fruto daquilo que a gente recebe como informação é a gente vivenciar, a gente colocar em prática. É que nos faz experimentar de como aquilo vale a pena. Então, assim, eu acredito que é na vida espiritual também. A gente precisa receber o conhecimento, a gente recebe a informação daquilo que Deus quer da gente, mas a gente tem que colocar em prática. Porque isso nos ajuda também a ter um relacionamento com Deus profundo, irmãos. Mas antes de eu entrar no ponto que eu queria chegar, eu queria fazer alguns pontos aqui que eu queria levantar, que era muito importante, antes de eu compartilhar com vocês aquilo que Deus me levou a meditar em cima desse Provérbios. E pode ser que eu vou falar coisas aqui, irmãos, que a gente já sabe, vocês já escutaram em alguns determinados momentos, mas que são coisas que é muito importante a gente refletir novamente e meditar e se lembrar. É por isso que há essa necessidade de a gente meditar nas Escrituras, né, de maneira constante, porque a gente se esquece muito fácil, irmãos, das coisas, né? Não é à toa, por isso que eu tenho essa certeza no meu coração, que assim como Deus falou para Josué, Josué, antes tu medita de dia e de noite em tudo que tu recebeu aqui na lei, que meu servo Moisés deixou para ti, para que tu consiga praticar tudo ali, né, e não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. E Deus sabia, irmãos, que Josué ia ter uma tarefa muito grande, guiar o povo de Israel ali, né, para chegar até a terra prometida. E se ele não tivesse essa constante meditação na lei do Senhor de dia e de noite, podia ser que ele no meio do caminho se desviasse, né, desviasse das veredas do Senhor. E o primeiro ponto que eu queria aqui já compartilhar, pronto, deu certo. Que é exatamente isso que eu comecei a falando para vocês, irmãos, que quando a gente não se atenta para aquilo que é ministrado, domingo após domingo, através dos nossos devocionais, que a gente consegue fazer, a gente, infelizmente, né, vai ter uma tendência a se desviar, a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. E como eu comecei citando para vocês, eu relembro novamente aqui, o povo de Israel é um exemplo disso. Eles viram milagres extraordinários, eles viram um mar se abrindo. Os caras tinham nuvens, né, durante o dia para aquecer o povo. Aquecer não, né, esfriar o povo, tipo como se fosse um ar-condicionado natural que Deus deu ali para o povo. O povo tinha um aquecedor à noite para aquecer eles no deserto. Deus fez descer maná do céu para alimentar o povo. Deus fez brotar água de uma rocha para o povo beber.
E parece que, infelizmente, as pessoas não se atentaram para tudo isso que Deus fez, e, infelizmente, eles foram lá, né? E parece que deu uma amnésia, o Alzheimer na consciência deles, e eles se esqueceram de tudo isso, irmãos. Menosprezaram. E se você for ler o livro de Êxodo até Deuteronômio, você vai ver que um dos sentimentos que a gente consegue ver em relação, que Deus tinha em relação a essa atitude do povo de Israel, era um desprezo que ele sentia. Porque o povo não se atentava, irmãos, o povo não observava. E é como o Provérbios fala, a gente não se atenta para aquilo que Deus faz e fala, e os seus mandamentos, se desvia, tropeça nos seus próprios caminhos. E foi isso que aconteceu com o povo aqui de Israel. Outro exemplo também, que quando eu estava meditando sobre isso, me veio à mente, eu até falei ontem, quando eu trouxe a mensagem no grupo de jovens, que é um episódio na vida de Davi, irmãos. Davi era um homem, a gente sabe que ele é considerado o segundo coração de Deus, era um grande homem de Deus. Um homem que, as Escrituras deixam muito claro que ele era um cara que andava por fé, sempre confiando em Deus. Tudo que Davi ia fazer, irmãos, ele consultava a Deus, ele procurava saber, né, se era de Deus mesmo, se ele fosse lá, ele ia conseguir a vitória, ia dar certo, né? E ele andava literalmente na dependência de Deus. Só que chega um determinado momento na vida de Davi, por influência de Satanás, como o texto de 1 Crônicas, do capítulo 21, ele incita Davi a fazer uma contagem, irmãos, um ressaciamento do povo. E não que isso fosse errado, porque a gente vai ver em números que o próprio Deus manda fazer, né, um ressaciamento, fazer uma contagem do povo. Só que aqui, a motivação de Davi, irmãos, não era uma motivação correta, porque era uma motivação soberba, de confiar em si mesmo, de procurar confiar no seu poder, no seu exército. Aí ele pega e manda o Jonas, que era o seu comandante, ir lá e fazer essa contagem. E é interessante que até o Jonas, que não é um exemplo lá todo, fala até para Davi, no verso 3 ele fala: Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Então, ele teve que ter um alerta, irmãos. Jonas foi até usado aqui para alertar Davi. Só que Davi simplesmente não se atentou, não quis escutar. E a palavra do rei prevaleceu. E diante disso, se você for ler o resto do capítulo de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21, Deus enviou um anjo, irmãos, da morte, para castigar ali. Só que Deus depois cessou, teve misericórdia e voltou atrás. Mas Davi, ele simplesmente, por ele não se atentar para aquilo que Deus não queria que ele fizesse, Deus usou até Joabe, quer dizer, né, não é nem Jonas, Joabe, que era o seu comandante, para orientar não Davi, mas ele não, prevaleceu a palavra do rei. E lá ele fez, e ele foi penalizado por conta disso, irmãos. Então, quando a gente não se atenta para aquilo que a gente sabe, irmãos, a respeito de Deus, quando a gente negligencia as coisas do Senhor, nossos momentos de culto, as palavras que a gente recebe aqui nos cultos de pregações, né, através da pregação, através do nosso devocional, através de alguma informação que a gente vê na internet, de alguma pregação. Se a gente não coloca em prática, irmãos, infelizmente, né, e a gente não se atenta, não dá devida atenção, a gente tem uma tendência a se desviar. E a segunda coisa, irmãos, que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é muito importante a gente ter consciência sobre o negligenciar a palavra de Deus, aquilo que a gente recebe como palavra do Senhor, é que a gente, irmãos, infelizmente, quando a gente não se atenta para aquilo que a gente recebe do Senhor, a gente está trazendo juízo sobre nós. E você pode se perguntar, como assim, irmão Bruno? O que você quer dizer com isso? A gente vai trazer juízo sobre nós. E para a gente ter mais clareza em relação a isso que eu quero dizer para vocês, eu queria que a gente lesse um texto em Mateus, do capítulo 12, do verso 38, irmãos, ao verso 42. Alguém pode trazer um copo d'água para mim, por favor? Mateus, capítulo 12, a partir do verso 38, irmãos.
Amém? Posso ler? Fala assim o texto, irmãos. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Jesus, irmãos, aqui ele respondendo não só aos fariseus, mas todas aquelas pessoas que estavam ali. E eu me atento mais para os versículos 40 em diante, que ele cita aqui alguns personagens bíblicos, alguns acontecimentos, uma cidade de Nínive, que ele diz que no dia do juízo, a cidade de Nínive vai se levantar e vai jogar juízo sobre aquele povo que estava ali perante Jesus, não só os sacerdotes, mas muitos do que estavam ali. Porque o povo de Nínive, irmãos, que era uma cidade má, quando a gente vai estudar mais um pouco o livro de Jonas, que o profeta foi até lá para poder pregar, né, e até o profeta nem queria que ia, porque ele sabia que se o povo se arrependesse da sua maldade, Deus não ia destruir mais a cidade, ia dar mais uma oportunidade. Foi isso que aconteceu. Jonas fica até com raiva, irmãos, porque ele era um profeta sem compaixão. Mas aqui Jesus ele relembra esse episódio, ele fala, no dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar contra vocês e vai lançar juízo sobre vocês, porque eles, apenas com a pregação de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados, eles procuraram mudar de vida, mas vocês, tendo aqui o que é muito mais importante do que Jonas, vocês não se arrependeram, vocês não dão um braço a torcer. Aí o outro exemplo que ele usa aqui, irmãos, é até interessante, porque eu classifico isso aqui de 2 formas. Um exemplo que Jesus dá é um exemplo de algo que a palavra de Deus tem que gerar em nós, irmãos. Porque eu acredito que quando a gente tem esse encontro verdadeiro com o Evangelho de Jesus, com o Senhor, a gente não pode continuar o mesmo, irmãos. E o segundo exemplo é um exemplo que, para mim, na minha concepção, é um exemplo de valorização em relação às palavras de Jesus, aos ensinos de Jesus. Porque o que é que ele fala aqui no segundo exemplo? Ele diz que a rainha de Sabá, que veio de um lugar muito distante, dos confins da terra, para dar a entender que era muito distante mesmo, vamos ser um pouquinho meio exagerado. Supor que ela veio lá dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, só para escutar a sabedoria de Salomão, irmãos. E Jesus, esse aqui, que é mais importante, maior do que Salomão, e vocês não dão atenção, e vocês não dão ouvidos. E isso é muito forte, irmãos, porque quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, como a gente muitas das vezes é que nem esse povo. A gente tem as escrituras, irmãos, em nossas mãos. Hoje você pode ter acesso aí a 300 Bíblias se você quiser, da tradução que você achar melhor. E muitas das vezes a gente não valoriza isso, irmãos. A gente tem acesso à informação do Evangelho, até deitado se a gente quiser, com o celular na cara. E muitas das vezes a gente não valoriza. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. Porque se a gente tem esse negligenciar, irmãos, com a palavra do Senhor, com as coisas de Deus, pode ter certeza que a rainha de Sabá, no dia do grande juízo, vai se levantar. Ei, aquele povo ali, do século 21, tinha tudo nas mãos, mas não valorizavam, não gastavam tempo com a palavra de Deus, não meditavam, não se debruçavam diante das Escrituras.
Não estou falando aqui, irmãos, a gente tem uma idolatria em relação à Bíblia, mas é o nosso alimento. É como Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E também a palavra de Deus gera algo em nós, irmãos. Porque pode ter certeza, se a gente tem um relacionamento profundo, irmãos, com as Escrituras, uma vida de oração, uma vida com Deus profundo, como o Vovão falou aqui, pode ter certeza que a gente vai ter transformação, a gente não vai continuar o mesmo. A nossa vida vai mudar. A gente vai ter força sim para dizer não ao pecado, para dizer não àquilo que tenta nos afastar da presença dEle. Porque a gente vai estar fortificado do Senhor, irmãos. É por isso que a gente não pode negligenciar, a gente não pode menosprezar, a gente não pode ter preguiça em relação às Escrituras. Porque senão a raia de Sabá, no grande dia, o povo de Nínive vai se levantar contra nós. Outro ponto, irmãos, e muito importante aqui, que eu queria citar, é que quando a gente negligencia, irmãos, a palavra de Deus, no quesito da gente não praticar ela, colocar em prática aquilo que a gente aprende, a gente está edificando a nossa casa na areia, irmãos. Na areia. E aqui, eu posso dizer para vocês com toda certeza, um dos motivos que muitas das vezes a gente anda tão fraco, irmãos, é porque infelizmente a gente não tem essa experiência na prática, de vivenciar a palavra de Deus na prática. E Jesus, ele fala, irmãos, em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, ele vai falar ali de dois homens, um homem prudente e um homem insensato. E nos versos 26 e 27, ele vai falar assim, do homem insensato: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Aí no verso 24 ele vai dizer, verso 25, que o homem que escuta a palavra de Deus, as minhas palavras, não a minha, mas a de Jesus, é como um homem, e que coloca em prática, é como um homem que edificou a sua casa na rocha, onde o vento, a chuva, a enchente vem sobre aquela casa, mas ela não cai, irmãos, porque ela está firmada na rocha. Mas para que a nossa casa seja firmada na rocha, a gente precisa praticar aquilo que a gente ouve de Deus. A gente precisa, na prática, irmãos, experimentar isso. Tiago também, ele traz uma compreensão bem interessante, né, que eu queria até ler aqui para vocês, que é no primeiro capítulo da sua carta de Tiago, no verso 22 até o verso 24, ele fala assim, irmãos: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Logo se esquece. E eu achei muito interessante, irmãos, essa expressão que Tiago ele usa na parte B do versículo, depois que ele fala, né, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Isso aqui é interessante, porque quando a gente só vem para receber a informação e não procura colocar em prática, a gente está só se enganando, irmãos. Como a palavra de Deus aqui fala para a gente, além da gente estar só se enganando, a gente está edificando a nossa casa na areia. Se a primeira tempestade vir, a primeira vento forte soprar sobre a casa, ela vai cair, porque ela não tem solidez. E o que nos dá solidez, irmãos, é a gente praticar as Escrituras, aquilo que a gente aprende de Jesus. E aqui, eu queria fazer a gente pensar aqui em alguns exemplos em relação a isso. Eu sei que, em alguns momentos, irmãos, a gente eu poderia aplicar isso aqui em vários sentidos, mas eu vou aplicar nesse, que eu acho que é o mais comum entre nós, e é o que mais faz parte da nossa realidade.
A gente sabe, porque nas Escrituras falam para a gente, né? Paulo em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: irmãos, tudo que for amável, estava até falando com a banda discipulada ontem, né, sobre esse texto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for de louvor, que for digno, né, respeitoso, que for puro, que isso ocupe os vossos pensamentos. A gente sabe disso, mas muitas das vezes a gente passa a semana todinha, irmãos, alimentando o nosso coração com coisas que não traz muita edificação para a gente, que não nos aproxima de Deus. Aí quando vem a tentação, a gente cai facilmente. Quando vem as lutas, para a gente não ter firmeza, a gente não praticar as Escrituras, a gente vai lá e desmorona, né? Sei lá, cai. Enfim, por quê? Porque a gente não pratica, irmãos. Então, se a gente quer viver um relacionamento profundo com Deus, é importante que a gente pratique as informações que a gente recebe a respeito de Jesus. Em outros momentos, Paulo também fala: fujam, né, da imoralidade, de tudo aquilo que leva à impureza, à sujeira. Mas muitas das vezes a gente passa várias e horas assistindo coisas que tem isso. E a gente não filtra. Aí como é que a gente quer vencer, irmãos? A nossa carne, as nossas limitações. Estou dando esse exemplo nessa área. Poderia dar outro exemplo aqui para vocês. Meus irmãos, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Hoje não parece que eu sou tímido, mas sempre fui muito tímido. Mas eu tive que vencer a timidez pela obediência à palavra, de ir pregar o evangelho a todas as pessoas, perder o medo de falar de Jesus mesmo e pronto. No começo gaguejava um pouquinho, falava meio melindroso, mas eu continuei. Porque eu tinha um desejo no meu coração de falar, irmãos, de acreditar, de que o Senhor ia me usar, e ali eu colocava em prática, e o Senhor foi me dando essa experiência. Foi bom, porque hoje, quando eu estou com medo, quando eu estou receoso de alguma coisa, de falar em público, de falar para alguém de Jesus, eu procuro trazer à minha memória umas experiências que eu já tive. Porque foi uma prática que eu tive, de obedecer o mandamento do Senhor. Um exemplo, como eu falei para vocês, quando foi para me assumir a clínica, eu não queria, irmãos, porque eu estava com medo, estava com receio, eu não me achava capacitado para aquela empeleita que Deus estava me chamando, para me estar à frente da clínica. Só que por obediência eu vou fazer. E eu só recebi proveito disso, irmãos, porque eu fui edificado, amadureci, aprendi muitas coisas. Por quê? Porque eu obedeci uma ordem de Deus, de praticar aquilo que Ele queria de mim. Então é muito importante, irmãos, que a gente não seja só ouvintes, mas que a gente seja praticantes, irmãos, praticantes da palavra do Senhor. E aqui, irmãos, eu entro no ponto que eu queria entrar com vocês, né? E no dia eu até citei um pouco sobre isso que eu vou falar para vocês aqui. Já até falei, eita, acho que seria interessante eu falar sobre isso, né? Já até falou no momento de oração. E foi uma das coisas que Deus me chamou a atenção, irmãos. Porque assim, eu acredito que não só eu, como vocês também acreditam que a gente está vivendo os últimos dias, irmãos. Cada vez quando a gente olha para o mundo afora, a gente vê que os sinais estão mais claros. Que Jesus ele está perto de voltar. E uma percepção que eu tenho, irmãos, é que infelizmente parece que a gente está dormindo no ponto. Que a gente não está se atentando para aquilo que Deus manda a gente se atentar. E Jesus, ele tem uma palavra a respeito disso no Evangelho de Lucas, do capítulo 21. Eu queria ler com vocês até o verso 36, irmãos. Vocês possam abrir aí. Lucas 21, do verso 34 ao verso 36. Se você for ler o capítulo todo, irmão, você vai ver que Jesus ele faz um sermão escatológico do fim das coisas, do fim dos tempos, de algumas coisas que iam acontecer no fim dos tempos. E no finalzinho do capítulo, já no final, ele fala isso daqui que eu acho muito edificante para a gente meditar. E olha o que é que Jesus ele fala aqui, irmãos. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente,
porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Tem uma tradução, irmãos, que eu gostei muito, que é aquela tradução linguagem de hoje. E eu queria reler esse texto para vocês, nessa tradução, que ele fala assim, primeiro ele fala, vigiai. Ele bota um pontozinho de exclamação, para dar aquele destaque. Vigiai. Aí ele começa, que a minha vinda repentina não apanhe vocês desprevenidos. E eu não encontre vocês vivendo à toa, em festas, em bebedeiras, ou ocupado com os problemas desta vida, como os outros do mundo. Orem sempre, para que, se possível, vocês possam chegar à minha presença, sem terem de enfrentar esses horrores, e se enfrentarem, ficarem firmes. Então aqui Jesus, irmãos, ele traz uma palavra para a gente, de a gente tomar cuidado, a gente não sobrecarregar o nosso coração com a libertinagem, com a bebedeira e a ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Eu sei, irmãos, que nenhum de nós aqui anda farrando, em festas, se embriagando. Sei que nenhum de nós aqui faz isso. Mas tem outras maneiras, irmão, da gente viver uma libertinagem, de a gente se embriagar. E eu já até citei aqui para vocês. Hoje parece muitas vezes que a gente alimenta o nosso coração com muito mais coisas do que a palavra de Deus. Hoje parece que as escrituras, irmãos, para a gente é algo cansativo. Porque nosso coração está tão contaminado, essas coisas aí, da do mundo, que a gente não tem mais esse prazer, essa disposição, irmãos, para ler as escrituras, para orar, para meditar. Estava conversando com o Jefferson, e ele fui deixar as coisas dele, a gente estava conversando, e uma das coisas que a gente conversou foi a respeito dos discípulos, como eles viviam uma fé intensa, A gente se admira quando a gente lê Atos, a gente vê como os irmãos viviam a espiritualidade, como Deus agia por meio deles. A gente se admira com isso. Só que muitas das vezes a gente não vive da maneira como eles viviam. Dedicado à oração, dedicado à leitura bíblica, à leitura das escrituras, dos ensinamentos de Jesus. Eles gastavam tempo com isso, irmãos. Você pode até ver, nos momentos que Atos vai relatar, que o Espírito Santo veio e falar com eles, separa Paulo e Barnabé, faz para certas missões, eles sempre estavam orando, jejuando, se fortalecendo na palavra do Senhor. E eles viviam aquilo ali intensamente, irmãos, intensamente. E a pergunta que eu faço para nós é, será que a gente tem vivido isso intensamente, irmãos? Será que na nossa casa, será que a gente não tem sobrecarregado o nosso coração? E a gente tem vivido à toa, desprevenido. Porque como Jesus ele fala aqui, de uma coisa é certa, irmão, Jesus ele vai vir. Ele vai voltar. E se a gente for que nem aquelas 5 virgens, que estavam despreparadas, sem o azeite, e as lamparinas apagadas, a gente vai ficar de fora. Então é muito importante que a gente se atente, irmãos, que a gente não negligencie, que a gente não tenha preguiça, que a gente não menospreze as coisas do Senhor. Porque pode ter certeza, irmãos, isso é que é felicidade, irmãos. Como o próprio autor fala, que, como a gente lê em Provérbios, que o autor ele fala, mas como é feliz quem obedece à lei do Senhor. Contextualizando isso daqui para o Evangelho, como é feliz, irmãos, aquele que cada vez mais e mais conhece de Jesus. E a gente conhece cada vez mais e mais de Jesus, irmãos, é tendo esse contato, esse relacionamento das Escrituras com o Senhor. E o que tem que preencher o nosso coração são essas coisas.
E que a gente tenha esse cuidado, a gente não sobrecarregue o nosso coração com a libertinagem, as bebedeiras, com as preocupações da vida, com a ansiedade da vida, ao ponto de esse dia pegar a gente de surpresa. Uma coisa que eu já até falei para vocês aqui, tem um texto, irmãos, que ele sempre martela a minha consciência, sabe? Então, as martelas na minha consciência. Porque Jesus, ele manda a gente olhar para os passarinhos, né? Não trabalham, não semeiam. Contudo, o Pai Celestial os alimentam. Ele manda a gente olhar para os lírios do campo, que nem Salomão trabalha, né? Toda a sua glória, todo o seu esplendor se vestiu como os lírios do campo. E ele manda a gente buscar primeiramente o Reino de Deus e a sua justiça, o que ele quer. Ele até citou isso na oração dela aqui, que o resto vai ser acrescentado, só que muitas das vezes a gente investe, irmãos. Eu mesmo inverto muito. Eu fico frustrado, sabe, às vezes. Porque às vezes a gente busca muito um material, se preocupa muito com a ansiedade, com as coisas dessa vida. Que a gente não possa se preocupar com essas coisas ou querer essas coisas. Mas a gente não pode deixar que isso seja em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro tem que ser o reino de Deus, aquilo que Deus quer. É por isso que é importante que a gente tenha esse relacionamento profundo, irmãos. Para que a gente saiba discernir qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Como Paulo fala em Romanos no capítulo 12. Para a gente não se amoldar ao padrão, né, deste mundo, mas procurar se transformar pela renovação da nossa mente. Ele fala para a gente oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. É uma entrega, irmãos, a Deus total. Porque se a gente fizer isso, a gente vai saber discernir qual é a perfeita, agradável, boa vontade de Deus. E muitas das vezes a gente não tem essa capacidade de discernir qual é, porque o nosso coração está sobrecarregado, irmãos, com aquilo que não era para ele estar cheio. Então que a gente tenha esse cuidado, que a gente se atente, irmãos. Olha aí para os sinais que que o mundo está mostrando da volta de Cristo, que está perto. E a gente possa levar a nossa espiritualidade mais a sério, irmãos, a nossa vida com Deus mais a sério. Né? E a gente possa vivenciar, não só de escutar, mas a gente praticar. Porque isso é que vai criar solidez em nós. E fazer com que a gente edifique a nossa casa na rocha, e não na areia. Para quando virem as tempestades, as lutas, quando virem, se a gente passar por perseguição mesmo, né, a gente esteja firme. E não negar Jesus. Né? Se for a gente passar. Se não, glória a Deus por isso, foi arrebatado antes, né? Mas se passar, é importante que a gente esteja solidez, irmãos. E a solidez, ela se constrói praticando. Amém, igreja? Vamos se pôr de pé para a gente orar e a gente encerrar esse tempo. Você possa curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e a gente possa ter esse tempo de oração. Paizinho, em nome de Jesus, eu queria, aqui nesse momento, Senhor, diante disso que a gente acabou de refletir e de meditar, Senhor. A gente viu em Provérbios aqui, que aquele que não se atenta, Senhor, que aquele que é negligente diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor já fez, das Suas revelações, ele tem uma tendência a se desviar, Senhor, das Tuas veredas, dos Teus caminhos, Senhor. Em contrapartida, ele fala que é feliz aquele que obedece à lei do Senhor, os Teus mandamentos. Eu queria aqui nesse momento, Senhor, te pedir perdão pelas vezes que a gente não valorizou aquilo que nós temos em mãos. Pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que a gente não vivenciou na prática aquilo que a gente aprende, Senhor, de Ti. Então, nesse momento, a minha oração por mim e por cada um dos meus irmãos é que Teu Espírito Santo, Jesus, possa nos guiar e possa nos conduzir pelo caminho de vida espiritual na prática. Que a gente não seja, que
as pessoas que estavam ali na época do Senhor, que te escutavam, que viam os sinais miraculosos que tu faziam. E mesmo assim não se atentavam para isso, não levavam isso a sério, Senhor. Mas que nós sejamos esse homem prudente aqui que a gente acabou de ler, que edificou a casa na rocha, Senhor, que aonde vem a enchente, o vento forte sobre a casa, mas ela não cai, ela pode até balançar, mas ela não cai porque ela está firmada na rocha, Senhor. Então, Deus, nos ajuda a ser praticante da Tua palavra, que Teu Espírito Santo, Jesus, possa conduzir cada um dos meus irmãos a praticar a Tua palavra, Jesus, a praticar aquilo que eles aprendem nos nossos cultos de domingo, em seus devocionais, que a gente não possa estar só se enganando, mas que a gente possa ser praticante, Jesus, porque de uma coisa é certa, o Senhor quer que a gente prove o nosso amor por Ti, obedecendo aos Teus mandamentos, como o Senhor mesmo fala em João, que aquele que me ama, é aquele que obedece os Teus mandamentos. Então nos ajuda, Senhor, a viver dessa maneira, nos ajuda a viver a obediência aos Teus mandamentos, aquilo que o Senhor quer de nós, e nos ajuda a viver uma espiritualidade profunda, Senhor, intensa, na prática, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. E Paizinho, eu também queria pedir que o Senhor abençoasse e guardasse